Pois bem, deixe-me lançar uma pergunta para a turma. Se você tivesse que completar a seguinte frase, como você a completaria? A igreja fica de pé ou cai pela doutrina da... Junte-se aí com mais uma ou duas pessoas e chegue a uma resposta em comum. A igreja fica de pé ou cai pela doutrina da... Conversa entre si. Como você completaria a frase? Não é para soprar não, só para vocês conversarem entre si. Já a gente vai falar sobre a resposta correta. Ok? A igreja fica de pé ou cai pela doutrina da... Então vamos lá, vamos começar eliminando algumas opções aqui, ok? Quem acha que a igreja fica de pé ou cai pela doutrina da prosperidade? Ah, que bom. Pedro, depois eu vou marcar um gabinete contigo. Não. Se for o caso, você está na igreja errada. Ou talvez tenha na igreja certa, temos que conversar logo, né? Quem acha que a igreja fica de pé ou cai pela doutrina da ação social? Quem acha que a igreja fica de pé ou cai pela doutrina da nossa liberdade em Jesus? O importante é ser livre. Seja feliz, siga o seu coração, seja livre. Ok? Podemos eliminar essas opções? Ok, que bom, ufa. Então, quem quer compartilhar uma resposta? A igreja fica de pé ou cai pela doutrina da Palavra de Deus, ok? Que é o fundamento da igreja, que é a nossa regra final de fé e prática. Uma boa opção, sim. Quem mais? Tem uma resposta diferente? Tem gente que já olhou a revista ou sabe a resposta histórica. A resposta sim, está correta. Mas alguém pensou em mais alguma outra resposta além dessa? Sobre a qual vamos falar já já. Trindade, ok? Sim, porque tem gente que usa a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus e não crê no Deus Trino. Até lugares onde há pessoas agora reunidas, com uma plaquinha na porta que diz igreja, até igreja de Jesus Cristo, mas que não creem na Trindade, apesar de lerem a Bíblia, pregarem a Bíblia, ok? Então sim, o que distingue o cristianismo das demais religiões é a crença em um só Deus, revelado em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então sim, esta é uma outra doutrina cardeal, central da fé cristã, que cremos sobre a palavra, sobre o Deus da palavra, o Deus trino, ok? Mais alguém? Ok, a doutrina da graça, ótimo. Mais alguém? A doutrina da cruz, que tem a ver com graça. Mais alguém? Eu vi pelo menos mais uma resposta. Eu vi palavra, eu vi trindade, graça, cruz, eu vi salvação. Alguém pensou em salvação, a doutrina da salvação? Expiação, que tem a ver com salvação, graça, cruz, ok? Então, esse conjunto de temas revelados na palavra, que nos falam sobre o que este Deus Trino fez por nós, para que pudéssemos ter comunhão com Ele, termos acesso a Ele. Okay? Bem, um grande pastor e pregador da história da igreja, há 500 anos, Martinho Lutero, disse: a igreja fica de pé ou cai pela doutrina da justificação. Quem foi o irmão que deu a resposta? Seu nome? Eliel, ok? E mais alguns, eu entreouvi essa resposta, mas alguém pensou em justificação? Não? Por que não? Essa foi a resposta de Lutero. Vamos ver se ele estava certo ou não. A igreja fica de pé ou cai pela doutrina da justificação. O que é justificação? Com que base ela se dá na vida do crente? Quais são as suas repercussões? Este é o assunto da aula de hoje, ok? Então estamos aqui na turma do CETEB, Seminário Teológico de Base, Fundamentos da Teologia, revistinha 3, que fala sobre Jesus Cristo e o Espírito Santo. Estamos na segunda metade desta revista, falando sobre a pessoa e a obra do Espírito, ok? Então, bom a gente recapitular aqui
um pouquinho. Estamos falando sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, igual ao Pai e ao Filho, em glória, honra, poder, majestade e santidade, o Deus Trino, ok? E se podemos fazer essa distinção, ok? Temos aqui na figura do Pai, na pessoa do Pai, o orquestrador da nossa salvação, / redenção. Na pessoa do Filho, aquele que veio executar este plano de salvação na história. E na pessoa do Espírito Santo, aquele que vem aplicar este plano às nossas vidas. Então, não sei se você já pensou sobre isso antes. Quando nós confessamos a nossa fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, o Espírito é aquele que serve, por assim dizer, de ponte entre tudo que o Pai planejou, tudo que o Filho executou. O Espírito é quem aplica os benefícios da obra da salvação às nossas vidas. E para isso ele tem que ser tão Deus quanto Pai e Filho. Essa ponte, esta pessoa que serve de ponte entre o Pai, o Filho e a igreja, tem que ser igualmente Deus, como são o Pai e o Filho. E nós começamos a falar sobre esta obra de salvação na semana passada, ok? Já ouvimos falar sobre a nossa regeneração, que implica o quê? Regeneração fala de quê? De um processo de quê? De mudança do quê para quê? O que foi regenerado antes estava morto e agora vivo, ok? E assim éramos nós. Antes de conhecer o Evangelho, antes de Jesus, antes que o Espírito Santo viesse trabalhar em nossos corações. Nascemos, estávamos mortos, mas agora, pela graça de Deus, estamos vivos. Isso se chama regeneração. Ouvimos também na semana passada sobre a obra da conversão, que descreve uma mudança de quê? Do que para quê? Antes de nos convertermos a Deus, a Cristo, ao Evangelho, estávamos mortos, éramos rebeldes, okay? Vivíamos segundo a nossa vontade, mas após a nossa conversão, passamos de um estado de rebeldia para submissão, a nova submissão ao nosso novo Rei, ao nosso novo Senhor, ok? Hoje vamos falar sobre mais uma dimensão da obra da graça de Deus em nossas vidas, desse processo de salvação. Já vimos regeneração, conversão, hoje vamos falar sobre justificação. Ok? Justificação. E isso descreve um processo de quê? Se regeneração é a nossa mudança de um estado de morte para um estado de vida, conversão descreve a nossa mudança de uma vida rebelde contra Deus para uma vida submissa a Deus. Justificação descreve o quê? Qual é a mudança que está em jogo aqui? Conversa entre si. Conversa aí, mais um minutinho em duplas e trios. Tá frio aqui, gente? Os de trás são suspeitos, porque vocês são tão calorentos que, né, ou tão friorentos que não vieram sentar aqui na frente. Mas os calorentos estão bem aqui na frente, né? Já é 23, tá 22, 23 acho que não. Okay? Então, justificação descreve a nossa mudança do que para quê? Antes de sermos justificados, éramos, e após sermos justificados, somos. Já estão respondendo? Não, conversem entre si. Ou se quiserem dar aula, podem vir que eu vou sentar aqui só ouvir. Okay? Então vamos lá. Antes de sermos justificados, nós vivíamos num estado de morte, sim, num estado de rebeldia e num estado de condenação. Exatamente, estávamos condenados, mas a partir da nossa justificação em Cristo, nós somos salvos. O oposto absoluto de condenação é o quê? Condenados e
absolvidos ou inocentados. Okay? Esta é a ideia aqui da nossa justificação. Justificação é uma imagem que vem do quê? É uma imagem militar, de guerra? Não, é uma imagem comercial. Qual é o contexto da linguagem de justificação? Ok, é uma imagem judicial, jurídica. Então a ideia aqui é de um fórum ou de um tribunal de justiça, onde há um juiz julgando um réu de uma ação, ok? E nós éramos os réus aqui no caso desta ação movida por Deus contra nós. Por quê? Éramos rebeldes, estávamos mortos em nossos pecados, éramos dignos da condenação de Deus, mas pela intervenção do Espírito Santo em nossas vidas, okay, aplicando a obra de Cristo a nós, passamos de um estado de condenação para absolvição. Okay? Somos agora inocentes. A Bíblia ensina isso? Porque se não ensinar, vamos acabar a lição por aqui. Okay? Vamos terminar por aqui. Onde nós encontramos isso? Que carta do Novo Testamento fala bastante sobre isso? Uma carta que muito inspirou Lutero a concluir que a igreja fica de pé ou cai pela doutrina da justificação. Romanos, então vamos para Romanos. Vamos começar no capítulo 3. Ok? Vamos começar lendo aqui Romanos 3. Quem pode ler os versículos 19 e 20? Começar a anotar essas referências aqui, ok? Romanos 3. Vamos começar com Romanos 3, 19 e 20. Quem encontrou pode ler em alta voz. Ok, então a imagem aqui, de novo, é de um fórum, de um tribunal. Toda a raça humana é réu desta ação movida por Deus contra nós, na sua santa lei. E diz aqui Paulo, nas palavras de Romanos 3, 19 e 20, que quem pode ser declarado inocente pela lei? Ninguém? Podem tentar. Quem se candidata à posição? Não, esses são os outros, mas eu não sou que nem os demais, eu não roubei ninguém, nunca matei, nunca extorqui, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa suficientemente boa para ser declarada inocente por Deus. É isso que a Bíblia diz? Não, você pode ser comparativamente melhor, menos culpado que os demais, mas você não é absolutamente bom em si para ser reconhecido como inocente por Deus. Isso é importante quando estamos evangelizando um descrente, muito confiante da sua própria justiça, que gosta de se comparar com os outros. Mas eu não fiz aquilo, eu não sou um congressista, eu não moro em Brasília, eu não fico ganhando 39 mil reais, né, pelo novo aumento salarial, né, novo patamar aí do STF. Eu não faço isso eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de princípios, honesta. Como assim você está me dizendo que eu sou um pecador, merecedor da condenação? Não, você pode ser comparativamente melhor que os demais, mas ninguém é absolutamente bom o suficiente aos olhos de Deus. Outra maneira de dizer isso é que ninguém é tão mal quanto poderia ser, mas ninguém é tão bom quanto deveria ser. E se discordar, bem, desafia essa pessoa a ser a melhor pessoa que ela pode ser no trânsito, na fila do mercado, do banco, quando o filho chora, né, e teima, desobedece. Tente ser a melhor pessoa, a melhor versão de si mesmo, e veja quão mal você realmente é. Então diz Paulo em Romanos 3, 19 e 20, perante a lei de Deus não há um inocente. Mas, quem pode ler os próximos versículos? Romanos 3, 21 a 26. Outra pessoa, outro leitor. O grande mas aqui. Mas, o quê? Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pode ir até o 26, por favor. Sendo
Amém. Então, qual é o termo, qual é a ideia, chave desta porção de Romanos? Qual é a palavra ou a ideia que se repete várias e várias vezes? Que fomos justificados. Deus nos justificou, não pela obediência à lei, mas pela graça, mediante a fé em Jesus. Deus é justificador de todos os que creem em Jesus, ok? Então, essa ideia de sermos antes condenados, condenáveis e condenados perante a lei, Romanos 3, 19 e 20, mas agora em Cristo, absolvidos, inocentados, ok? E do que consiste, então, a nossa justificação? Pense muito bem nessa ideia do tribunal, ok? Quando o juiz emite uma sentença, sua declaração a respeito de um réu, aquilo constitui o quê? Uma declaração objetiva, definitiva, ok? Está declarado, está feito, inocente ou culpado, no caso dos réus humanos. Neste caso aqui, nesta ação movida por Deus contra nós, qual é a declaração da parte do próprio Deus? Nós em nós mesmos éramos culpados, condenados, mas agora, a partir de Jesus Cristo, somos declarados inocentes. Essa é uma declaração objetiva, definitiva, absoluta, irrevogável. Isso é uma imagem fortíssima. Quando pensamos no fim da história, ok? Quando Jesus vier para julgar os vivos e os mortos, nós aguardamos um grande juízo final, não é verdade? Mas a ideia aqui é que Deus já antecipou a sentença do último dia, já antecipou a sentença do julgamento. Olha, o julgamento ainda vai acontecer no último dia, quando todos os vivos e os mortos comparecerem perante o juiz. Mas ele já está antecipando para o seu povo a sentença que lhe é favorável. Para aqueles que creem em Jesus, foram alcançados pela graça, a sentença já foi antecipada. A declaração já saiu. E ela nos é favorável. Fomos declarados justos, inocentes perante Deus. Sim, Francisco? Sim. Vamos chegar lá. Eu vou provocar vocês aí, né? Estamos apenas definindo os termos aqui por enquanto, okay? Do que consiste essa justificação. Ainda não falamos como ela se dá e quais suas repercussões. Estamos pelo menos, okay, esclarecendo o termo aqui. Okay? É algo absoluto, definitivo, irrevogável. Será que Romanos nos mostra isso? Sim. Não só aqui em Romanos 3. Quem pode ler Romanos 5, 1, e outra pessoa pode ler Romanos 8, 1. Okay? Quem ainda não leu? Romanos 5, 1, em alta voz. Ok, tendo sido, pois. Tempo o quê? Passado, presente ou futuro? Passado, tendo sido justificados, temos paz com Deus. Romanos 8, 1. Quem pode ler? Romanos 8, 8, 1, Manvera. 8, 1, isso. Ok, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo. O termo justificação não aparece, mas a ideia é sim. Não há mais condenação. Tendo sido, pois, justificados. Ok? É um absoluto, definitivo, irrevogável da parte de Deus. Okay? O que complementa, não é do seu próximo, vamos ao próximo. O que complementa as outras dimensões da obra da salvação que já vimos aqui, não é verdade? Ou seja, na regeneração, qual foi o problema que foi resolvido? O problema da nossa morte espiritual. E pergunta, o morto pode dar vida a si mesmo? Ele precisa receber vida de outro. Na nossa conversão, qual foi o problema que foi resolvido? A nossa rebeldia contra Deus. E um rebelde pode desfazer a
rebeldia contra Deus? Não. Precisa que alguém venha transformar o seu coração rebelde no coração submisso, temente a Deus. E na obra da justificação, que vem complementar, okay, as outras parcelas da salvação. Qual o problema aqui? Nossa culpa perante Deus. Nossa condenação aos olhos de Deus. Ou seja, por mais que tenhamos sido regenerados da morte para a vida e convertidos da nossa rebeldia para a nossa submissão, isso ainda não resolve o problema da nossa culpa. Os nossos atos passados. Quem paga por eles? Não só os atos passados, os atos falhos presentes e futuros. Quem resolve isso? Alguém tem que pagar por isso. E se não formos nós, quem? Como é que Deus pode nos declarar justos assim? Absorvendo a nossa culpa passada e já tratando a nossa culpa presente e futura. É sobre isso que vamos falar. Okay? Mas que nos mostra que apenas ser regenerado e convertido não resolve toda a nossa situação. Precisamos também ser justificados por Deus, inocentados da nossa culpa. Mas o nosso irmão Francisco já está preocupado, ansioso. Como é que é isso, pastor? Como é que se dá essa justificação? Já vamos chegar lá, mas primeiro, irmão Eldon, tinha uma pergunta, levantou a mão. Ótimo. Que excelente ponte para a próxima pergunta, ok? Do que consiste, então, a mais essa justificação, como ela se dá, ok? Paulo disse lá em Romanos 3, já respondendo a sua pergunta, irmão Edon, e a pergunta do irmão Francisco, ok? Como se dá esta obra da nossa justificação, ok? O que diz aí Romanos 3, 21 e 22, mas agora se manifestou uma justiça que provém de quem? De nós? Não, que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Estamos chegando lá então. A maneira como se dá esta justificação. Não é que Deus ignore as exigências da lei. Eu sei que vocês são culpados, eu sei que a lei exige a condenação de vocês, mas eu vou fazer vista grossa para tudo isso, porque eu sou pai, eu sou amor, eu sou bom, eu não posso condenar, e contra a minha natureza condenar alguém. Então vem cá, filhinho, vem cá, né, deixa tudo na conta do amor, está resolvido, é passado, né, esquece o passado, vamos pensar no futuro. É assim que Deus trata da nossa culpa? Não. Deus não ignora as exigências da sua justiça. Antes, Deus satisfez as exigências da sua justiça em outro. E quem é este outro, de acordo com Romanos 3? Cristo, nosso representante. Okay? Então, de novo, nessa imagem jurídica, forense, de um tribunal, okay? Nós temos um promotor agindo em nosso lugar. E quem é o promotor que está defendendo a nossa causa? Jesus. Como é que ele promove a nossa causa? Diz aqui que nós somos justificados pela fé nele, pela confiança neste promotor, em união com ele. Okay? Isso envolve pelo menos duas coisas, irmão Eldo. Okay? Estamos falando agora sobre a nossa união pela fé com Cristo. Aqui temos Cristo e o cristão, que deposita fé nele. Como Deus pode nos justificar? Por meio de Cristo, mediante a fé nele. A confiança em Jesus, o que envolve pelo menos duas coisas. Que a nossa culpa, o que nós contribuímos para essa união com Cristo? E, na verdade, contribuímos com a nossa culpa. Quase nada, é pior do que nada. É pior do que nada. Nós contribuímos com a nossa culpa. É isso que é creditado ou colocado na conta do nosso promotor. Nós trazemos a nossa culpa, a nossa condenação, a sentença que nos era contrária. Está aqui, Jesus. O que eu tenho a oferecer. Não é nada, é pior do que nada. Eu tenho a oferecer minha culpa, minha condenação. Essa era a sentença que me era contrária. Ok?
Mas da parte de Cristo, o que Ele tem para nos oferecer? A sua justiça. É mais ou menos assim. Imagine que há um casamento anunciado entre duas pessoas. E de um lado, temos uma pessoa que tem nome sujo no SPC, okay? Contas a pagar para tudo que é lado, deve até a raiz do cabelo, e conhece alguém que é dono de uma rede bancária, de um grande banco de varejo desses aí, okay? Que tem dinheiro sobrando na conta. Okay? Digamos que eles decidam se casar numa comunhão total de bens, e o que um lado tem a oferecer? Pior do que nada. Eu só não tenho nada, como eu devo muito. E o outro tem o que a oferecer? Tudo. Então, nessa comunhão, uma das partes tem a oferecer o quê? Suas dívidas. E da outra parte tem a oferecer o quê? Tudo necessário para quitar essas dívidas. Alguém entraria num casamento desses? Um lado, dependendo de que lado você for, né? Se você for o lado devedor e o lado credor estiver interessado, glória a Deus, né? Quem é você para dizer que é um mau negócio? Para você é um bom negócio, né? Você já viu o mau negócio no qual Deus se meteu? Ao se unir conosco? Te faz pensar, não? O que trouxemos para isso? Para esta união? Toda a nossa culpa, toda a nossa miséria, toda a nossa dívida para com Deus. E o que Cristo teve a nos oferecer? Toda a sua justiça, da sua graça e misericórdia. A Bíblia ensina isso? Eu creio que sim. Vamos lá para 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Ok? Versículo 21, quem pode ler? 2 Coríntios 5, 21. Ok, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Será que temos aí esta ideia de uma dupla imputação? O nosso pecado, a nossa culpa sendo imputada ou creditada àquele que não tinha pecado, que não tinha culpa, e a justiça deste, que não tinha culpa, sendo creditada ou imputada a nós. Não é essa a imagem aqui de uma dupla imputação? Cristo, que não tinha culpa, não tinha pecado, recebendo de nós o quê? A nossa culpa, o nosso pecado. É a imputação negativa. E nós recebendo nele o quê? Sua justiça, uma imputação positiva. Então, sim, nesta união que foi selada pela graça mediante a fé, nós temos essa transferência dupla. A transferência da nossa culpa para Cristo e da sua virtude e da sua justiça para nós. É assim que podemos ser justificados, declarados inocentes, não com base na nossa inocência, mas na base da inocência de outro. É como se o nosso promotor, Jesus, estivesse defendendo nossa causa, o juiz se encontra contrário a nós, condenados, e o promotor diz: pode deixar, eu vou para a cadeia e não você. Mas quem é você para ir sofrer esta condenação em meu lugar? Eu sou inocente, eu cumpri toda a lei. Confie em mim, descanse em mim. E isso é graça. É graça imerecida. É a graça da nossa justificação. Então já vimos do que consiste a justificação, essa decisão absoluta, definitiva, irrevogável, com base nesta dupla imputação, essa dupla transferência. Ok? Mas, irmão Francisco, como é que eu tenho acesso a essa justificação? É pelas obras?
É pelo meu mérito, é pela minha performance religiosa e espiritual, é pelo número de capítulos da Bíblia que eu leio todo dia, é pela quantidade de minutos e horas que eu oro toda semana, é pelo número de cultos que eu frequento na catedral, é pelo número de sermões expositivos que eu ouço na internet, é pela quantidade de visitas que eu faço ao orfanato e ao asilo, é pelo número de pessoas que eu evangelizei. É assim que eu sou justificado ou não? Se não for pelas minhas obras, então, como eu tenho acesso aos méritos de Cristo? A justificação. Pela fé. Romanos, vamos voltar para Romanos. Sei. Efésios 2, 8 a 10 diz isso. Romanos diz isso, Romanos 4. Deixa eu botar Romanos 4 aqui no quadro digital. Romanos 4, de 1 a 5. Quem pode ler para nós? Romanos 4, 1 a 5. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras? Creu Abraão a Deus, e isso foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ok? Ok. Paulo está argumentando aqui sobre a justificação de Abraão. Séculos antes de Jesus aparecer na história, Abraão foi justificado como? Pelas obras ou pela fé? Pela fé, pela confiança nas promessas de Deus. Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Está aqui Romanos 4,3, citando Gênesis 15,6. E então, nos versículos 4 e 5, Paulo faz uma comparação e faz um contraste. Ora, para aquele que trabalha, o seu salário é acreditado na sua conta como uma dívida, ok? Se você cumpriu o seu banco de horas, na semana do mês, ao final do mês você espera receber o quê? Seu salário. E isso é o quê? Mais que merecido, é uma recompensa justa. Seu patrão lhe deve isso pelas horas de trabalho prestadas, sim? É assim que somos justificados? Cumprimos tantas obras e depois trocamos essas obras por uma sentença favorável, sim ou não? Não, diz Paulo, isso é justamente o contrário. Quem trabalha, o salário é acreditado como uma dívida, mas aquele que não trabalha, versículo 5, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Veja bem, não é a fé que é uma obra meritória. A fé é o meio pelo qual é acesso, é a maneira pela qual nós temos acesso à obra meritória de quem? De Jesus, de Cristo. Então não é a fé pela fé, mas é a fé em Jesus Cristo. Paulo já disse isso em Romanos 3. É ao crermos em Jesus que temos acesso a esta sentença favorável, a nossa justificação pela graça. Então não é por obras, não é por merecimento, é pela graça mediante a fé. Bem, isso significa que deixamos de ser pecadores quando somos justificados? Deus nos declarou justos, inocentes, agora somos perfeitos aos olhos de Deus, sim ou não? Não? Por que não? Vocês querem dizer que eu posso ser simultaneamente justo e pecador? Conversem entre si. Alguém pode ser simultaneamente justo e pecador? Conversem entre si. Vamos lá. Então, podemos ser simul justus et peccator? O que é isso?
É latim. Quem escreveu essa frase? Martinho Lutero, ele é o tafiado. Martinho Lutero, o mesmo que disse que a igreja fica de pé ou cai pela doutrina da justificação, disse que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Como, Eliel? Como é que nós podemos ser simultaneamente justos e pecadores? Eliel ou mais alguém, qualquer um da turma? Como assim, simultaneamente justo e pecador? Isso não faz sentido? Ou faz? Faz? Se faz, por que faz sentido? Ok. Mesmo após a nossa justificação pela graça mediante a fé, é uma verdade empírica. Continuamos pecando? Sim, se pecamos, isso quer dizer que somos pecadores. Então, como é que reconciliamos essas duas coisas? Espera aí, eu pensei que eu fui declarado justo, então como é que eu continuo pecando? A Bíblia reconcilia essas duas coisas? Sim. Ok? A nossa justificação, de novo, se dá pelas nossas obras ou pelas obras de outro? Pelas obras de Cristo. Então, somos justificados não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. A declaração da nossa justificação se dá pela justiça perfeita de Cristo, e não a nós. Ok? O que quer dizer que, em nossa união com Cristo, por um lado, nós somos justificados, o que significa que nós agora estamos em Cristo, declarados justos e inocentes pela nossa união com Ele. Nós estamos em Cristo. Mas se unidos com Ele, pela graça mediante a fé, estamos sendo também santificados, o que significa que não apenas nós estamos em Cristo, mas agora Cristo está em nós, nos transformando, nos renovando, dia a dia, de glória em glória, de fé em fé, sim? Nós em Cristo, justificados. Cristo em nós, santificados. Justificação é uma declaração definitiva, absoluta, irrevogável. Santificação é um processo gradual, lento, demorado. E as duas coisas são decorrentes da mesma união com Cristo. Nós em Cristo, justificados. Cristo em nós, santificados. O que explica como podemos ser simultaneamente justos e pecadores. Por um lado, justos, porque, se estamos unidos a Cristo, somos declarados justos. Mas, ainda todo um processo agora de transformação e renovação da nossa vida pecadora. Precisa ser mudada, corrigida, restaurada. Okay? O que faz sentido com as outras imagens que nós exploramos mais cedo. Okay? Por exemplo, aquele que é regenerado, aquele que nasce de novo pela graça. Quem nasce de novo, nasce perfeito? Uma criança, quando nasce, já nasce adulta? Totalmente madura, desenvolvida? Não. Ela está suficientemente desenvolvida para nascer, mas agora vem todo o processo de crescimento e amadurecimento. Sim, ela está viva a partir do momento que veio ao mundo, mas tem todo um processo de crescimento, desenvolvimento e amadurecimento. Assim também o cristão nasce de novo, mas não nasceu perfeito ou totalmente desenvolvido, tem toda uma vida agora para se desenvolver. O que se converte a Jesus, se rendeu a Cristo, passou do seu estado de rebelião para submissão, vive agora perfeitamente submisso a Cristo? Não, se rendeu e agora tem uma vida inteira para aprender como viver de maneira crescentemente submissa a Deus. Assim também aquele que é justificado. Uma vez crente no Senhor Jesus, ele foi declarado justo. Ele é justo aos olhos de Deus pelos méritos de Jesus. Quer dizer agora que ele já vive uma vida de perfeita justiça? No seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, nos seus estudos, na igreja? Não, ele é simultaneamente justo e pecador.
Ok? São duas ações. Não vamos falar mais sobre santificação, isso é assunto da semana que vem. Então volte semana que vem, mesmo horário, mesmo local. Gostinho de quero mais. Que bom, volte. Okay? Porque não podemos confundir a nossa justificação com a nossa santificação. E aqui mora o perigo de muitos crentes. As duas coisas são importantes? Sim. As duas coisas são iguais? Não. São duas coisas inseparáveis, mas inconfundíveis. E o que acontece quando alguém confunde a sua justificação com a sua santificação? Não estou mais orando como eu orava, eu não sou mais o evangelista que fui um dia, minha frequência está irregular. Isso quer dizer que alguns concluem que eu não sou mais salvo, que eu não sou mais justificado, que eu perdi minha salvação. Não, isso significa que você tem que voltar para a igreja, orar mais e voltar a se dedicar ao seu processo de santificação. Mas se você está confundindo a sua santificação com a sua justificação, você está cometendo um erro mortal. Mortal. Porque não há como merecer mais ou merecer menos a sua justificação, sim? Você foi declarado justo com base nos seus méritos, nas suas credenciais. Como é que Deus te justificou quando você primeiro creu no Evangelho? Pela graça somente, mediante a fé somente em Cristo somente. Ponto final. Então não há razão para se orgulhar quando você está firme nas suas devoções, firme na igreja, mas também não há razão para se desesperar quando você está esfriando no amor. O que está em jogo não é a sua justificação, é a sua santificação. Não confunda as duas coisas, porque quando um crente confunde sua justificação com a sua santificação, o que acontece? Ele se enche de orgulho quando as coisas vão bem. Hoje eu vou ceiar bem, eu vou chegar na Santa Ceia, né? Esbanjando, porque essa semana eu fui santo de sobra, eu tenho aqui santidade para dar e vender, né? Ou ele vai chegar na ceia achando que não é merecedor de um lugar à mesa. Você nunca é mais merecedor ou menos merecedor da graça de Deus, porque graça é graça, senão não seria graça. Somos justificados pela graça mediante a fé em Cristo somente. Pastor, quer dizer que agora eu posso viver como eu quiser? Não. Se você está unido com Cristo, ok? Justificado, você está em Cristo, isso quer dizer que Cristo está em você. O que resultará em quê? Em uma vida de santificação. Nós em Cristo, justificados. Cristo em nós, santificados. Que nos leva à última pergunta e com isso encerramos. Bem, que garantia nós temos da parte de Deus que Ele não voltará atrás na sua palavra, que Ele não revogará a sua justificação? A própria palavra de Deus, não? Quem emitiu esse decreto? Deus. Quem nos absolveu da nossa culpa? Foi o próprio Deus. Deus vai voltar atrás na sua palavra? Não. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se é que você está em Cristo. Mas há mais uma promessa aqui. E com isso encerramos. Vamos para Romanos 8. Já que passamos tanto tempo em Romanos 8. Com isso encerramos. Quem pode ler Romanos 8, versículos 15 a 17? Com isso fechamos. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém.
ao nos justificar pela graça mediante a fé em Jesus, Deus fez algo mais, diz Paulo. Ele derramou sobre nossos corações o seu Espírito. Que não é só o Espírito que testifica da nossa justificação, né? Aquele conselheiro legal que fica dos nossos lados dizendo: você foi justificado, você é justo aos olhos de Deus. Você se lembra da sentença? Ela foi favorável. Você é justo aos olhos de Deus, com base nos méritos de Cristo. Mas este mesmo Espírito que nos lembra da nossa justificação, diz Paulo, é o Espírito da nossa adoção. Já imaginou? Você entrou no tribunal merecendo uma sentença de condenação. Mas você sai do tribunal não só com uma sentença de absolvição, mas de quebra o juiz quer te levar para casa, como filho dele. Não, eu já estava no lucro se eu saísse inocente. Agora ele quer me fazer parte da herança dele. Eu feri a lei dele. Eu transgredi a sua justiça. Eu só mereço ser condenado. Se eu sair daqui inocente, já está de bom tamanho. E o juiz diz: não. A obra só é completa quando eu te justifico e de quebra você agora está na minha herança. Você é meu filho. Tal qual o meu filho perfeito, que eu mandei para ser condenado no seu lugar. E ninguém volta atrás nessa sentença. Eu jamais voltarei atrás desta palavra. É o Espírito Santo quem testifica ao meu coração e ao seu coração. Nós estamos muito longe dele, muito distantes, muito aquém da sua santidade, muito aquém das suas justas exigências. É o Espírito Santo quem clama no nosso coração: Abba, Pai. Isso é graça, meus irmãos e minhas irmãs. É maravilhosa a graça. Não só ser absolvido pelo justo juiz, mas ser adotado por Ele, como filho dEle, como herança dEle, para todo sempre. E a igreja fica de pé ou cai, por isso. Porque quando a igreja se esquece disso, negocia esta verdade, ela começa a ensinar algumas coisas e a fazer algumas coisas que não convém a um filho de Deus, achando que podemos merecer de alguma forma aquilo que jamais pode ser merecido. Então não é pela nossa piedade, pela nossa santidade, pela nossa religiosidade, pela nossa moralidade, pela nossa civilidade. Não, a igreja fica de pé ou cai pela doutrina da justificação, pela graça somente, pela fé somente, em Cristo somente.